Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos fazer uma revisão de história com os assuntos que já estávamos estudando em março, na modalidade presencial, certo? Para um simulado, uma atividade avaliativa no dia 21. Para essa atividade avaliativa, será precisamos de estudar com os seguintes assuntos: orgulho de ser brasileiro, ser indígena no passado, herança indígena e as grandes navegações. Primeiro, o nosso povo brasileiro é um povo miscigenado. O que é isso? Miscigenado é várias culturas, né? Com várias raças, várias etnias, né? Agora, no nosso caso, no Brasil, temos três grupos étnicos que prevalecem, né? Que já sabemos que são os indígenas, que já habitavam aqui no Brasil, os europeus, principalmente os portugueses, que chegaram aqui depois para colonizar nossas terras, e os africanos, que foram trazidos obrigatoriamente do continente americano para serem escravizados, trabalhar como escravos nas lavouras, nas fazendas, né? Lavouras de cana-de-açúcar, de café, nas casas, né? Então, esses três povos são os três povos formadores da cultura e do povo brasileiro, certo? Agora, quando falamos em miscigenação, falamos da mistura desses três povos, certo? E aí que nós temos alguns nomes que vão caracterizar essas misturas. Por exemplo, o branco mais o indígena, teremos o caboclo, né? O branco mais o negro, teremos o mulato. E o negro mais indígena, teremos o cafuso, certo? Bom, desses três povos temos diversas heranças culturais, certo? Mas por hora vamos ficar no povo indígena. Então, que heranças que podemos ter dos povos indígenas? Diversas, inúmeras, né? Algumas que sabemos, conhecemos e outras que nem tanto. Por exemplo, temos principalmente heranças na alimentação. A nossa alimentação é muito baseada na cultura indígena. Por exemplo, banana, mandioca, milho, tapioca, bolos, chás, né? Então, temos diversos alimentos que são de herança indígena, né? Diversos que já acostumamos incluir no nosso cardápio diário. Medicina, chás, né? Cuidar de alguns problemas de saúde com chás. Com relação a essa medicina, temos uma cultura que hoje na zona urbana até que não é muito comum. Acho que na zona rural também eu creio que não. Há muito tempo que eu não vejo falar, que são os curandeiros, que na verdade são aquelas pessoas que têm muito conhecimento em plantas, né, para a utilização na medicina. Por exemplo, hoje eu não vejo muito, mas quando eu era criança, por exemplo, se eu tomava uma queda, machucava o pulso, por exemplo, aí se falava assim, tem Dona Maria de São José que tem um remédio bom. Aí ia na casa de Dona Maria fazia um preparo com algumas folhas, né, misturava essas folhas e colocava no lugar que tivesse machucado, por exemplo, no pulso machucado, e dizia, olha, deixa aqui o dia todo que vai ficar boa. E, na verdade, ficava boa, não precisava tomar um analgésico, né? A mistura de plantas que ela fazia e amarrava com pano e deixava lá durante o dia todo, ia trabalhar como analgésico ou ia cicatrizante naquele local. Então, essas pessoas eram chamadas de curandeiras. E essa prática de curandeiros foi aprendida, adquirida com os índios, porque eles que se medicam e se cuidam dos problemas de saúde com chás para tomar, para banhar, com mistura de algumas ervas e colocam no lugar do machucado. Então, isso é um costume indígena. Hoje, na zona urbana, eu não vejo muito falar disso, mas quando era criança ainda presenciava algumas dessas situações, certo? Artes, utensílios de cerâmica e barro, jarros, né? Que nós temos em nossas casas, que é para arrumar, para enfeitar, para decorar, são herança dos indígenas. Outros utensílios de palha, né? Como cestas, né? Como a esteira que é para dormir, que hoje eu nem vejo muito, mas já vi muito as pessoas usando. Redes, então diversos utensílios de artesanato são de origem indígena.
Folclore, dramatizar lendas, principalmente na região norte ainda se cultua muito isso, de dramatizar lendas. Por exemplo, temos aquele festival de Parintins, tem outro, tem alguns ainda na região norte, que tem muita influência nas crenças e nos costumes dessas lendas dos indígenas. Vocabulário. Muitas palavras que falamos até hoje é de origem indígena. Por exemplo, bauru, aquele lanchezinho gostoso assado, né? É de herança indígena. Abacaxi, pipoca, catapora, né? Então, diversas palavras são de origem do povo indígena, certo? Bom, outro assunto são as grandes navegações. As grandes navegações, como vocês já sabem, aconteceu aproximadamente no século XV, por volta do século XV, e esses países da Europa estavam buscando aumentar suas riquezas, né? Encher os seus bolsos com mais dinheiro, né? Ficar mais ricos. E justamente por isso começaram a buscar produtos de que pudessem trazer lucros para eles em outros lugares. Certo? Agora, nesse momento, os dois países que mais se destacaram foi Portugal e Espanha. Primeiramente, Portugal. Por quê? Porque Portugal tinha mais recursos e um centro de especializações, onde ele tinha cartógrafos, mapas, né, outros equipamentos de navegação, bússolas, e tudo isso contribuiu para que ele sempre estivesse à frente nas navegações. Ou seja, ele poderia descobrir, através de todos esses aparatos que ele possuía, poderia descobrir um caminho melhor para chegar em determinado destino, uma forma melhor, poderia descobrir acidentes geográficos primeiro. Então, ele estava sempre à frente de outros países. Mas Espanha estava ali, ó, coladinho com ele, ó, páreo a páreo, tentando vencer essa disputa também. A Espanha também queria estar na frente, né? É como se Portugal estivesse aqui, né? E Espanha estivesse logo atrás nessa busca desenfreada por riquezas, certo? Mas ainda Portugal estava à frente por conta desse centro de aperfeiçoamento que ele possuía. Quais os lugares, principalmente, que Portugal e Espanha viajavam para buscar riquezas? Índia, China e África. Vejam que a África é um continente, mas já era colocada, vista como um país, né? Mas lembrando que a África não é um país, a África é um continente. Mas os lugares que eles viajavam eram esses: Índia, China e África. Que tipo de produtos que dava dinheiro naquela época que eles encontraram nesses lugares? Produtos: cravo, canela, gengibre, pimenta do reino, tapete, seda, ouro, sal, marfim, pimentas e escravos. Esses escravos, gente, são humanos, pessoas que, infelizmente, naquela época, já eram tratados como mercadorias, não tinham o valor humano de uma pessoa, não tinham esse respeito, né, de ser uma pessoa, eram tratados como mercadoria. A mesma forma que tratavam um quilo de cravo, tratavam uma pessoa humana que eles vendiam como escravo para trabalhar, né, como escravo em outros lugares. Tanto que aqui no nosso país também vieram escravos, pessoas africanos, para trabalhar como escravos nas lavouras e nas fazendas, certo? Então, esses produtos eram principalmente produtos que conservavam alimentos, né? Naquela época não tinha geladeira. Então, esses produtos ajudavam a conservar esses alimentos. Tanto que hoje ainda utilizamos muito desses produtos na nossa alimentação. Cravo, pimentas, pimenta do reino. Vocês podem perceber isso na vasilhinha de condimentos na cozinha aí de vocês, ou na geladeira. Vai ter aí pelo menos um vasinho de tempero de condimento que vai ser algum desses, ou cravo, ou pimenta do reino, ou gengibre, algum desses aí eu tenho certeza que a mamãe vai usar na cozinha, na alimentação de vocês, no preparo dos alimentos, certo? Outra coisa, além dos produtos, temos também o Cabo das Tormentas, né? O que foi esse Cabo das Tormentas? Cabo das Tormentas era um lugar no mar aberto, próximo à costa da África, que o mar era muito revolto, né? Muito movimentado.
E as embarcações, quando passavam por esse lugar, costumavam sofrer alguns acidentes. E as embarcações eram destruídas, as pessoas que estavam nas embarcações morriam, se afogavam e não conseguiam concluir a viagem deles até as Índias ou a outro lugar que porventura estivessem indo, certo? Só que um navegador, Bartolomeu Dias, conseguiu contornar esse lugar, certo? Digamos, aqui está o Cabo das Tormentas. O que foi que Bartolomeu Dias fez? Bartolomeu Dias disse: olha, ali é o Cabo das Tormentas. O lugar é muito revolto. Se eu for passar por ali, eu vou morrer também, com minha embarcação. Então, tem que fazer o quê? Tem que passar longe dali. Aí, Bartolomeu Dias veio, navegando e passou longe desse lugar. Conseguiu contornar, certo? Só que ele contornou tanto, que chegou em outro canto, que já sabemos qual é, né? Nas Américas. Chegou próximo aqui às Américas. Então, como ele conseguiu contornar esse lugar, o Cabo das Tormentas, ele mudou o nome do lugar de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Porque ele não morreu, ele conseguiu passar e seguir a viagem dele, certo? Só que além de Bartolomeu Dias, existiram outros navegadores também nessa época. Vasco da Gama, Américo Vespúcio, né? E Bartolomeu Dias, Américo Vespúcio, Pedro Álvares Cabral. E existiram outros navegadores. Por quê? Porque o país estava empolgado, né? Estava para buscar essas riquezas. Então, o que aconteceu? Bartolomeu Dias conseguiu atravessar. Aí Portugal também já mandou outros navegadores para seguirem a viagem para buscar riqueza nas Índias. A Espanha já descobriu essa situação. Olha, já estão conseguindo passar por lá. Também já buscou saber como era esse caminho, onde era, para viajar também. E aí, os navegadores dos diversos lugares pararam de sofrer acidente no Cabo das Tormentas, porque aprenderam que poderiam desviar e seguir caminho, certo? Aí temos a importância de alguns navegadores, não que os outros não mereçam destaque, mas temos alguns que se destacaram nessa época. Por exemplo, Bartolomeu Dias, porque conseguiu contornar o Cabo das Tormentas e mudou para Cabo da Boa Esperança. Temos Vasco da Gama, que foi o navegador que seguiu o mesmo trajeto de Bartolomeu Dias e conseguiu completar a viagem dele também. Teve Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi enviado por Portugal e Américo Vespúcio chegou até as Américas, né, e constatou que a América não era as Índias, né? A América era uma nova terra descoberta. Nesse contorno que Bartolomeu Dias fez, ele chegou até a América, certo? Não chegou até as Índias. Ele contornou tanto que chegou aqui nas Américas, mas achando que era nas Índias. Só que depois que vieram descobrir que não. Américo Vespúcio veio novamente e descobriu que não era as Índias, que era outra terra descoberta. Avisou, mandou uma carta, por exemplo, do navegador, outra pessoa, outra embarcação, para Portugal para avisar. Olha, é o seguinte, onde Bartolomeu Dias chegou não foi as Índias, foi as Américas. Então é outra terra lá que eu acho que vale a pena explorarmos para ver se tem alguma riqueza. Então o que foi que o rei fez? Mandou outra embarcação para as Américas, que no nosso caso, nesse caso aí, foi Pedro Álvares Cabral, que acabou, né, desbravando e teve grande importância nesse momento de exploração. Mas Américo Vespúcio também teve importância porque, além de descobrir que as Américas não eram as Índias, eram uma nova terra que eles ainda não conheciam, esse continente teve o nome de América em homenagem a ele, porque foi ele que descobriu que era um novo continente, certo? Então, a América se destacou por isso, por descobrir que não se tratava das Índias, e além disso, o continente recebeu seu nome. Pedro Álvares Cabral foi quem desbravou todo o território, certo?
E Bartolomeu Dias foi quem conseguiu contornar o lugar que era de mar revolto, o Cabo das Tormentas, e mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, certo? Agora, nesse meio termo aí de idas e vindas de Portugal, as Índias, a África, as Índias, também a Espanha, não podemos esquecer dela, estava em segundo lugar. E ela começou também a saber dessas informações de Portugal, dessas novas descobertas de Portugal, e seguiu também o percurso, o mesmo caminho, e também queria os lucros dela nisso, né? E seguiu as viagens, descobrindo as informações, e seguiu os caminhos dos portugueses, e também começou a viajar e buscar esses produtos. Além da Espanha, outros países da Europa também seguiam o mesmo caminho, né? De buscar essas novas terras descobertas e buscar novas riquezas. Tanto que por isso que mais à frente veremos as invasões holandesas, dos franceses e tudo mais. Por quê? Porque esses outros países também estavam na cola de Portugal e de Espanha, também para buscar novas riquezas, certo? Então vamos lá. Nesse período podemos destacar também, além do Cabo das Tormentas, que foi crucial para chegar até as Índias, né, que conseguiu contornar, também temos o Tratado de Tordesilhas. Por que Tratado de Tordesilhas? Porque Portugal e Espanha estavam numa guerra danada para ver quem que conseguia mais riquezas. Aí o Papa Alexandre VI já não aguentava mais essa briga deles e disse, olha, temos que resolver isso. Então vou fazer o seguinte, vamos imaginar que o mundo, ele é esse aqui. O mundo é aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma linha imaginária nesse mundo e a oeste vai pertencer à Espanha e a leste a Portugal. Portugal, no início, não gostou muito dessa divisão, não. Por quê? Com essa divisão, a Espanha ficava com mais terras do que Portugal. Só que, no fim das contas, quem foi que se deu bem nessa história? Portugal ou Espanha? Portugal. Sabe por quê? Porque Portugal ficou com a parte do litoral da América, né? E sabemos que o meio de transporte daquela época era o quê? As navegações, né? Eram as navegações, as caravelas, os navios, né? Não existia carro, avião para se usar naquela época assim. Então, as principais meios de transporte eram os marítimos. Então, se Portugal ficou com o litoral da América, obviamente que Portugal se deu bem nessa história, né? Tanto que, na exploração da América, no caso nosso, no Brasil, Portugal se destacou e ficou à frente da Espanha em tudo, né? Na descoberta das riquezas, tanto do pau-brasil como de outros produtos que aqui existiam, do ouro. Então, Portugal sempre estava à frente, né? Porque Portugal sempre chegava primeiro. Por exemplo, nas capitanias hereditárias. Quando havia um problema nas capitanias e esses capitães hereditários avisavam para Portugal, o socorro a eles chegava primeiro, justamente por isso. Porque chegavam nos navios e chegavam em Salvador, em Pernambuco, né? Espírito Santo chegavam e tinha logo esse acesso às capitanias. Já quando se tratava de um problema com as terras que pertenciam à Espanha, ia demorar mais. Porque a embarcação ia chegar no litoral, ia ter que passar e adentrar nas terras. E para entrar nas terras, né? No interior do Brasil, ia precisar de cavalo, de carroça, e isso ia demorar muito. Ainda mais que naquela época as matas estavam fechadas. E além das matas estarem fechadas, existiam aqui milhares de indígenas já habitando no Brasil. E esses indígenas, obviamente, que não estavam nem um pouco confortáveis com a situação de outras pessoas, povos diferentes, sem eles conhecerem, sem eles compreenderem, estarem invadindo as terras deles. Não aceitavam. O que acontecia? Eles atacavam, eles guerrilhavam. E aí, esses colonizadores europeus sempre sofriam diversos ataques indígenas, certo? Então, por isso, Portugal estava sempre à frente. Então, o Tratado de Tordesilhas foi isso. Foi uma divisão de uma linha imaginária que o Papa da época fez para tentar resolver esse conflito entre Portugal e Espanha.
certo? A oeste era de Espanha, a leste de Portugal. E com relação à América do Sul, né, ao Brasil, quem se deu bem nessa história foi Portugal, certo? Então, estudem, são assuntos fáceis, né? Foram assuntos que estudamos ainda na escola. Então, vocês vão revisar. Tem lá, vou disponibilizar para vocês as páginas dos livros para vocês estudarem direitinho, tá certo? Não precisa se desesperar. Um simuladozinho simples, uma atividade simples, né? Então, só é estudar, revisar os assuntos, compreendê-los direitinho, relembrar aí todos os conteúdos e todo mundo arrasar aí nessa atividade avaliativa, tá bom? Beijinho, até mais!